Olá, professor de Física Newton, resolvendo as questões da FUVEST 2023, segunda fase. Questões de Física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. F04. Um circuito é formado por dois resistores em paralelo imersos no vácuo, separados por uma distância d ligados a uma bateria de força eletromotriz V. Cada resistor é formado por um fio muito longo, de mesmo comprimento e área de seção transversal, mas com resistividades elétricas ρ1 e ρ2 diferentes entre si, conforme ilustrado na figura. Letra A. Sendo P1 e P2 as potências dissipadas nos resistores 1 e 2, respectivamente, calcule a razão P1 sobre P2. Expresse sua resposta em termos de ρ1 e ρ2. Letra B. Considerando que a corrente total no circuito seja I, obtenha, em função de I, ρ1 e ρ2, o valor das correntes I1 e I2 que atravessam os resistores 1 e 2, respectivamente. Letra C. Obtenha a expressão para o módulo do campo magnético no ponto C, mostrado na figura, equidistante dos dois resistores. Considerando I1 igual a I2 sobre 4, expresse sua resposta somente em termos de d, μ0, que é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, e da corrente total I, note e a DOT. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento, à resistividade e inversamente proporcional à área da seção transversal. O módulo do campo magnético produzido por um fio muito longo transportando uma corrente I a uma distância r é dado por μ0I sobre 2πr, onde μ0 é a constante de permeabilidade no vácuo. Então aqui você tem o módulo do campo magnético dado no próprio problema. E aqui em cima a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional à resistividade, ao comprimento e inversamente proporcional à área, R igual a ρ L sobre A. Letra A. Bom, letra A, sendo P1 e P2 as potências dissipadas nos resistores 1 e 2, respectivamente, calcule a razão P1 sobre P2. Então vamos lá. Segunda lei de Ohm. Bom, aqui em cima temos o resistor R1, embaixo o resistor R2. A resistência é calculada mediante essa expressão, R igual a ρ L sobre A. No caso do resistor R1, R1 é igual a ρ1 vezes L sobre A. R2, ρ2 vezes L sobre A. Os comprimentos são iguais, como está sendo dito aqui. Ó. É formado por um fio muito longo de mesmo comprimento. E as áreas são iguais também, ó, de mesmo comprimento e área de seção transversal. Então o diferencial está na resistividade. Ok. Os resistores estão em paralelo, então o que acontece é que os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. A diferença de potencial é V. Mesma diferença. Então, para calcular a potência dissipada por efeito Joule no resistor R1, é igual a V ao quadrado sobre R1. No lugar de R1, eu vou colocar ρ1L sobre A. Está aqui, ó. Então, eu vou dividir duas frações. O V ao quadrado é a mesma coisa que V ao quadrado sobre 1, ou seja, uma fração também. Então, eu mantenho o primeiro termo e multiplico pelo inverso do segundo. Então, vai ficar V ao quadrado vezes A, dividido por 1L. Então, divisão entre frações, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Para obter a potência P2 do resistor R2, é o mesmo procedimento. P2 igual a V ao quadrado sobre R2. V2 dividido por ρ2L sobre A. Faço a inversão. P2 vai ser igual a V2 V ao quadrado vezes A sobre ρ2L. Agora é só fazer a razão. P1 sobre P2. Ó. P1 sobre P2 vai ser V ao quadrado A sobre ρ1L dividido por V2 ao quadrado A sobre ρ2L. Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, inverto essa segunda aqui. Faço as simplificações dos termos iguais. Né? Então, P1 sobre P2 é igual a ρ2 sobre ρ1. Okay? Essa é a resposta. Letra B. Considerando que a corrente total no circuito seja I, obtenha em função de I, ρ1 e ρ2 o valor das correntes I1 e I2, que atravessam os circuitos 1 e 2. Então, no final, terei que expressar I1 em termos de I, ρ1 e ρ2,
e I2 em termos de ρ1 e ρ2. Então, associação em paralelo, resistor R1 e R2. Né? Então, já vimos essa expressão, segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I. No caso do primeiro resistor, V1 é igual a R1 vezes I1. No caso do resistor R2, V2 igual a R2 vezes I2. Só que V1 é igual a V2, que é igual a V, porque nós verificamos, já falamos sobre isso, que a diferença de potencial é a mesma nos dois resistores. Então, por isso que são iguais. Então eu posso igualar essas duas expressões, porque como V1 é igual a V2, o R1 e 1 é igual a R2 e 2. Tá aqui. No lugar de R1, eu vou colocar ρ1L sobre A. No lugar de R2, vou colocar ρ2L sobre A. Porque o resultado final tem que ter o ρ1 e o ρ2 também, né? Além do I. Ok, podemos simplificar aqui os iguais. Ó. Então, ρ1 e 1 é igual a ρ2 e 2. E 2 é igual a ρ1 vezes I1 vezes, ρ1 vezes 1 sobre ρ2. Beleza. Acontece que a corrente elétrica que segue esse caminho, ela se divide em duas, I1 e I2, ou seja, I1 mais I2 é igual a I. Bom, agora eu vou substituir. No lugar de I2, eu vou colocar ρ1 sobre ρ2 e 1. Tá aqui, ó. No lugar de I2, ρ1 sobre ρ2 e 1. Porque aqui eu vou escrever I1 em termos de I, ρ2 e ρ1, olha só. Coloco em evidência porque o I1 aparece aqui e aqui. Então vai ficar 1 mais ρ1 sobre ρ2 vezes 1. Né? Tiro o MMC, aqui fica ρ2 sobre ρ2 mais ρ1 sobre ρ2. ρ2 sobre ρ2 é 1, né? Porque o ρ2 é diferente. Essa resistividade ela é diferente de zero. A resistividade ela tem a ver com material. Né? Essas resistividades são tabeladas. Então, esses materiais, em princípio, são diferentes, porque eles possuem diferentes resistividades. Poderia ser cobre, alumínio, etc. Essas resistividades são tabeladas. No problema, o tipo de material não é informado. Ok, então aqui vai ficar ρ2 mais ρ1 em cima. Aqui é o mesmo denominador, repete. O I1 vai ser escrito da seguinte maneira. O ρ2 está dividindo, está no denominador, ele passa para o numerador. E o ρ1 mais ρ2 que está no numerador passa para o denominador. Então vai ficar I1 é igual a ρ2 sobre ρ1 mais ρ2 vezes I. Está aí o I1. Vamos agora obter o I2. De novo, I1 mais I2 igual a I. Quem é o I1? O I1 é ρ2I sobre ρ1 mais ρ2. Está aqui. Agora eu vou passar para o outro lado, porque eu quero, né, evidenciar o I2. Faço a mesma coisa, MMC, ó. Aqui quando coloca em evidência, etc. Aqui na frente, quando não tem nada, é 1. Então você pode colocar ρ1 mais ρ2 sobre ρ1 mais ρ2. Porque essa razão aqui é igual a 1. Agora você tem o mesmo denominador e faz a diferença. Ó, ρ2 menos ρ2 é zero, então vai sobrar só o ρ1. Então o I2 é igual a ρ1 sobre ρ1 mais ρ2. E tá aí. Letra C. Obtenha a expressão para o módulo do campo magnético no ponto C, mostrado na figura, equidistante dos dois resistores. Essa distância aqui é a mesma que essa. Se essa distância é D, vai ter metade para cada lado. Né? A corrente I1 é igual a 1/4 da corrente I2. Essa aqui é a corrente I1, corrente I2. O módulo do campo magnético, μ0 vezes I. Essa aqui é a corrente total, no caso aqui, 2πr. Né? Só que nós queremos calcular o campo magnético devido a esses dois resistores aqui. Então, ao invés de I, eu vou usar I1 e I2. Né? Beleza, então esse aqui é o ponto, é a linha, né, que divide ao meio a distância. I1 mais I2 igual a I. Uma representação, esse aqui é um vetor saindo da tela, esse aqui é um vetor entrando na tela. Né? Porque aqui temos o plano da tela. A gente vai ver agora como que o campo magnético surge devido à passagem de uma corrente elétrica. Beleza. Aqui no desenho nós temos um fio por onde flui uma corrente elétrica aí. A passagem dessa corrente elétrica gera um campo magnético. Esse campo magnético ele tem essa forma circular num plano transversal, ou seja, perpendicular ao fio. Esse valor de R está associado a cada uma dessas circunferências aqui.
Aqui vai ter um R, aqui vai ter outro, cada vez maior. Tá? O módulo do campo magnético ao longo de uma circunferência vai ser sempre o mesmo, né? Porque o R é o mesmo. Esses sentidos aqui, isso aqui corresponde ao sentido do campo magnético. Essas linhas circulares são chamadas de linha de indução, né? Então, o sentido da linha de indução tem um método prático, é chamado de regra da mão direita. Como é que você faz? Você segura o fio, o polegar ele terá a direção e o sentido da corrente que passa. E os outros dedos restantes indicarão o sentido do campo magnético. É essa a ideia. Mesma coisa aqui. Ó. Então, quando você segura esse resistor aqui, colocando o polegar na mesma direção e sentido dessa seta vermelha, né, os dedos restantes, eles vão sair nessa região. Eles vão sair desse plano. Né? Imagina você segurando aqui esse fio. Né? Eles vão entrar desse lado e sair desse lado aqui. Então, o campo magnético B1 está saindo do plano. Então, uma representação. Né? Já o campo magnético B2, quando eu seguro esse resistor aqui, o polegar nessa direção e sentido, os dedos vão entrar nessa região. Então, tem essa representação aqui. O que acontece é que as duas situações dividirão o mesmo espaço. Você vai ter B1 saindo e B2 entrando. Né? Os vetores terão mesma direção em sentidos opostos. Nessa condição, o campo magnético resultante vai ser, o módulo dele vai ser uma diferença entre os módulos de B2 e B1, certo? Ok, então aqui os dois vão estar presentes aí. Muito bem, então continuando. Então aqui é a corrente total I, ela se divide em duas correntes, I1 é igual a I2 sobre 4, dado no problema. Aqui ó, posso passar multiplicando, 4 e 1 é igual a I2, e 1 mais I2 é igual a I, olha só. No lugar de I2, eu coloco 4 e 1. Então eu obtenho que 5 e 1 é igual a I. Ó, o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. I1 é igual a I sobre 5. Então aqui eu estou expressando a corrente I1 em termos da corrente total I. Beleza. Vamos agora fazer o mesmo para o I2. Olha só, I1 é igual a I2 sobre 4. Mas quem é o I1? O I1 é I sobre 5. Então, no lugar de I1, eu coloco I sobre 5. Ó, o 4 está no denominador, ele passa para o numerador do outro lado. Então, vai ficar I2 igual a 4I sobre 5. Show. Vamos usar essa expressão agora. Então, essa linha aqui divide ao meio a distância entre os resistores. O ponto C ele está no meio do caminho. Então, R é igual a D sobre 2. Né? Ok, então você tem esses dois vetores aí. Vetor saindo e vetor entrando. Muito bem. Agora, olha só. O R é D sobre 2. Então, o que acontece? Ó? No lugar do R, eu ponho D sobre 2. Só que tem um 2 aqui e um 2 embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. Posso simplificar. Só que o I1 quem é? O I1 é I sobre 5. Então, no lugar de I1, eu vou colocar I sobre 5 e vai ficar assim. Mi0 I sobre 5πd. Ok? Então, esse 5 é daqui. E o I também. Substituir o I1. E o 2 sumiu porque foi simplificado. Vamos para o B2. Mi0 I2 sobre 2πd2. Ó, simplificou de novo. E o I2 quem é? 4I sobre 5. Ó, 4 sobre 5. Então, aqui é o B2, B1. Vou fazer a diferença porque o B1 ele está saindo e o B2 está entrando. Eles têm sentidos opostos. Por isso, a diferença. Então, vai ficar 4 Mi0I sobre 5πd menos Mi0I sobre 5πd. Mesmo denominador, eu posso fazer a diferença aqui. Ó. Aí vai dar 3 Mi0I sobre 5πd. Então, essa é a resposta do módulo do campo magnético expresso em termos de D, Mi0 e I. Tá aqui. Obrigado.